A paz do Senhor a todos, tudo bem? Amados, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela nos traz um título, Batalha Espiritual. Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Tá certo? A nossa lição de hoje é a lição de número 8, do dia 24 de fevereiro de 2019, é o primeiro trimestre de 2019. A nossa revista também ela nos traz um título, a nossa lição nos traz o título, nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue. É desse título, é em cima desse título que nós vamos estarmos falando aí nos próximos minutos. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube, tá certo? Mais conhecido como Irmão Edson, mas é com esse nome aí, Alba Edson Gomes Livramento, que você vai nos localizar aí no nosso canal. Eu quero neste momento pedir mais uma vez a sua compreensão, colaboração, a sua ajuda. Inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas lições, as nossas videoaulas, né? Todas as outras aulas, as 7 aulas anteriores desse trimestre se encontram aí no nosso canal. É disponível aí para consulta, para você estar tirando dúvidas, tá certo? E está compartilhando aí as nossas lições. A lição atual ela traz um assunto bastante interessante, bastante importante, quando fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, tá? Então nós vamos aí estar desenvolvendo esse raciocínio, essa lição, esse título desta lição nos próximos minutos. Eu aconselho que você assista essa aula até o fim, caso não seja possível de uma única vez, vai dando pausas, mas prefiro, eu aconselho que você assista esta aula até o fim. Ela vai te trazer bastante proveito na tua vida espiritual. Louvado seja o nome de Cristo. Amém, amados? Vamos adiante. O texto áureo da nossa aula nos diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não é carnais, mas sim poderosa em Deus, para destruição das fortalezas. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo 4. A verdade prática nos diz: por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Tá certo? Então, conforme o nosso texto áureo, que eu costumo chamar de versículo-chave, e porque é com base não só na leitura bíblica, mas o versículo-chave é um versículo rebuscado assim, que introduz na lição como um ponto central da lição. Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, tá certo? Então está dizendo, este porquê é uma resposta, porque as armas da nossa milícia não são carnais, tá certo? O que é uma milícia? Uma milícia é um batalhão, um batalhão de soldados, digamos assim, é uma
um exército, tá certo? Então esse exército, ele precisa de armas. Só que estas armas, elas não são carnais. Irmão Edson, e como que pode ser estas armas? Pois é, então estas armas são armas espirituais, que nós vamos estar desenvolvendo aí ao longo da nossa lição. São armas espirituais. Quando diz assim, a conclusão do versículo de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz: mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Quais são essas fortalezas? As fortalezas no mundo espiritual da maldade. Nós vamos estarmos falando aí nos próximos minutos aí de governos, né, governos da maldade, principados, potestades, fortalezas, né? Essas fortalezas, elas existem e nós precisamos combatê-las. Como que combatemos? É com forças? É luta corporal? Não vencemos. Essa batalha, ela não é vencida com luta corporal. Ela é vencida sim, é uma milícia, ou seja, somos soldados. Esses soldados, nós somos poderosos em Deus para vencer. As armas serão dadas também, vamos estar falando destas armas que serão dadas para essa milícia vencer este mal, tá certo? Por trás da aparência há uma batalha espiritual, tá certo? Então a verdade prática está dizendo que por trás dessa aparência de maldade há uma batalha espiritual invisível, que não são encontradas, mas essa batalha espiritual, ela é invisível, mas ela luta constantemente contra a igreja, contra o povo de Deus, tá certo? Então nós precisamos estarmos revestidos, né, com armas capazes de lutar contra essas fortalezas, tá certo, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela está pautada no livro de Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 ao versículo 12. Vou ler aqui porque são poucos versículos, 3 versículos apenas. Vamos estarmos lendo. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá certo, amados? Então, vemos aí no versículo de número 12 que tem aí 4 governos, né, espíritos diferentes. Governos, quando fala em principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, tem aí 4 espíritos diferentes com forças maléficas, forças do mal diferente, maldades diferentes, ou seja, governos da maldade, governos espiritual da maldade. Então nós temos que lutar contra esses governos. E como que nós lutamos? É na porrada? É fisicamente? É lutando? Pegando fazendo uma guerra uma guerra física? Não. Nós vamos estar vendo quando no versículo 10, quando fala fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então está dizendo que com estas forças, com essas armaduras, nós podemos lutar contra, né, essas forças, esses principados, esse governo da maldade. Tá certo? Então é isso aí que está falando na nossa leitura bíblica em classe.
Nós temos aqui três objetivos específicos, né, da nossa lição, que nós vamos estarmos destacar a inclusão do tema "Nossa luta não é contra carne e sangue" no final da epístola, tá certo? Então nós vamos estar falando, explicando aí o que é isso. Salientar que o crente depende exclusivamente de Deus, tá? Então a dependência para a luta contra este governo da maldade. Então dependemos exclusivamente de Deus, porque não tem outra maneira da gente lutar e vencer esta maldade. Mostrar que a nossa luta não é contra os poderes das trevas. Então a nossa luta a nossa luta é contra os poderes das trevas, tá? Então essa é uma realidade. Nós lutamos contra o poder das trevas. Aqui também, na opinião do professor, nós temos aqui, amados irmãos, que ter uma consciência, né, que nos últimos tempos existe, nos últimos dias, digamos assim, ou nos tempos, o inimigo das nossas almas, o inimigo nosso, as potestades que eu acabei de falar, eles têm trazido perspectivas materialistas para a vida do povo, para a vida da igreja, para a vida do servo de Deus. E essas perspectivas, ela acaba tirando a perspectiva espiritual, né, do povo de Deus, né? É muito importante que nós venhamos a conhecer as astutas ciladas do inimigo, para que nós venhamos combater estas armadilhas, tá certo, amados? Não podemos perder o senso espiritual, tá? Esposado pelo apóstolo Paulo em uma das suas cartas, em que ele afirma que a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra os principados e potestades. Lembra que eu acabei de falar? Tá? A luta não é contra o ser humano, não é uma guerra física, uma batalha que podemos vencer quem tiver mais forças, quem tiver mais grana, quem tiver quem for mais capaz, quem for mais forte fisicamente, quem for mais forte monetariamente, financeiramente. Não é. Essa guerra não é vencida desta maneira. Esta guerra, ela é uma força que nós só encontramos em Deus para derrotar as hostes do mal, né? Assim, um mundo espiritual por trás do material. Então, há um mundo espiritual por trás do material. Isso não é uma concepção platônica, mas bíblica, ensinada pelo nosso Senhor, proclamada pelo apóstolo e confirmada pelo Espírito Santo, tá certo? Então aqui nós mais uma vez confirmando aí que existe esta guerra por trás do mundo material. Existe esta guerra. Por esse motivo nós temos que estarmos bastante claro sobre a importância de conhecermos as astutas ciladas do nosso inimigo, porque nós, conhecendo essas ciladas, nós temos como buscar em Deus, né? Porque a única fonte está em Deus para vencermos este mal. Amém, amados? Nós temos aqui também um subsídio didático e pedagógico desta lição, né? Podemos encontrar, o autor é o apóstolo Paulo, né? Esta carta maravilhosa. O tema é Cristo e sua igreja. Qual foi o propósito? O propósito era o crescimento dos leitores na fé em Cristo, no amor e na sabedoria em Cristo. Características principais: revelar a grande verdade dos 3 primeiros capítulos, algumas expressões paulinas de peso em Cristo. Então ele comenta muito aqui na carta, ele fala muito em a palavra em Cristo. Então, quando você está em Cristo, você é capaz de vencer as potestades malignas.
destaque do propósito e alvo eterno de Deus para a igreja. Né? Qual é o propósito? Então, essa carta, nas características principais, elas vão falar o propósito, né, desta carta é que o crente ele tem um alvo, né? Um alvo eterno de Deus para a igreja. Deus tem um alvo, Deus criou, tem um propósito para nós, para a igreja, né? Então este propósito está pautado nas as armaduras, né, para vencermos este mundo tenebroso, esse sistema que a cada dia existe resistência, né? Esse sistema do mundo, sistema, por que não falar mundano, né? Cada dia tem uma mudança, algo que atraente, né? Então só em Deus para vencermos esse sistema. E o apóstolo Paulo ele escreve, né, essas características principais, trazendo que Deus tem esse propósito, né, para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui mais ou menos essa lição, ela é uma lição bastante assim, ela é uma lição bastante, como que eu posso dizer, não é técnica a palavra, é uma lição bastante teológica, né? Esta é a palavra correta. É uma lição bastante teológica, onde o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, ele apresenta como um ensinamento teológico, né? E depois do terceiro capítulo em diante, ele começa a mostrar, né? Ele começa a estar mostrando como que os crentes devem ser revestidos em Cristo para vencer o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele dá algumas características, né, que o crente precisa da fé em Cristo, no amor e a sabedoria em Cristo, porque são essas armaduras que vai fortalecer o povo, que o povo de Deus será fortalecido para vencer o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na nossa introdução, nós podemos dizer o seguinte: o tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles. Tá? Como falei no início, não, esses poderes ocultos das trevas, eu coloquei aí em letras destacadas. Por quê? Porque a lição irá tratar deste assunto, né? Poderes ocultos das trevas, né? Poder oculto. O que é uma coisa oculta? É uma coisa que está disfarçada, é uma coisa que você não consegue enxergar, não é palpável. Então estas forças elas são poderosas ocultamente e são trevas, são coisas do mal, né? Então essa lição vai tratar deste assunto e como que como que nós podemos proteger destas forças, certo? Pela força do poder de Deus, embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do inimigo, tá? Conforme falamos agora há pouco. Aqui a intenção, não queremos saber qual a biografia. O apóstolo Paulo não se preocupou de dizer aqui qual a biografia do príncipe das trevas, não. Aqui a preocupação foi de mostrar como vencemos como vencemos o príncipe das trevas, né? Então o apóstolo aqui no estudo teológico, conforme falamos, ele mostra aqui, né, uma situação como vencer. Tá? A biografia nós já sabemos de onde veio o inimigo das nossas almas e por que ele é o nosso inimigo, né? Se rebelou contra Deus, conhecemos todo o processo, né? Então a rebelião, né, levou ele a fazer a divisão e criar um reino, né? Criar um reino. E nós vamos falar desses reinos mais para frente. Amém, amados? Vamos à frente.
aqui na nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a inclusão do tema no final da epístola. Vamos falar sobre a inclusão do tema. O que é esse tema? Aqui nós temos 3 tópicos, né? 3 tópicos. Nós vamos falar, destacar a palavra no demais. Nós vemos esta palavra logo no início, nós falamos dela, então nós vamos falar. Segundo subtópico, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos conversar como é que devemos ter fazer esse fortalecimento, né? O emprego da figura de linguagem. Aqui, esta passagem aqui no tópico 3 tem aqui bastante algo que chama muita atenção nossa, entendermos a figura de linguagem, o processo teológico, na verdade, né? Para entendermos a profundeza da aula, Muito bem. No demais, olha, os capítulos iniciais de Efésios são teológicos. Lembra que eu falei? São teológicos. E os outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas de repente o apóstolo Paulo nos surpreende com um no demais. No demais. Vamos explicar isso já já, né? O apóstolo Paulo parece usar essa expressão para introduzir a conclusão. Olha, que louco, não é verdade? Usa a expressão no início para introduzir uma conclusão? Sim, vamos entender isso já já. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outros lugares. Aí nós vemos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Essa expressão aparece traduzida como quanto ao mais, né? Na Nova Almeida Atualizada e finalmente na tradução brasileira, TB. Tá? Então, quer dizer, está mostrando que essas 2 versões bíblicas mostram aí o apóstolo Paulo trazendo essa expressão no demais. Uma delas ele traz a palavra assim, no demais, e na outra ele fala quanto ao mais, né? Mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. Amados, vou terminar de ler e vou explicar isso aqui. Que diferença isso faz? Muita. No caso do versículo 10, a ideia de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Até o retorno de Cristo. Desse modo, o tema é atual. E a luta da igreja continua contra as hostes infernais. Muito bem, vamos aqui conversar um pouquinho. Tá certo? Olha, quando a lição está dizendo aqui, está dizendo que, quando está dizendo, mostrando aqui sobre as traduções, está dizendo no demais, nós vemos que nos primeiros capítulos de Efésios, ele fala muito teologicamente na lição. Teologicamente, você pode perceber. Aí aqui no versículo, no capítulo que nós lemos aqui, ele fala no demais. Ele está dizendo, olha, no demais, o que você vê desde agora, ou seja, desde já, daqui para frente, vocês precisam estar revestidos. Revestidos. Sabe por quê?
Porque a ideia, ele está dizendo daqui para frente, o conflito contra o reino das trevas será sempre, será contínuo. Então vocês precisam estar revestidos. Tá certo? Por quê? Porque o processo é atual. O processo é atual. O príncipe das trevas, ele vai estar sempre com as suas astutas e ciladas, né, perseguindo, lutando. É uma luta contínua contra a igreja, né? As hostes infernais, ela vai estar sempre lutando contra a igreja. Então essa palavra no demais, destacada aí, é isso que ele quis dizer. Aconselho você a ler o capítulo, o livro de Efésios. Ele tem apenas 6 capítulos, são curtinhos, e você vai entender, né, bastante esta passagem. Tá certo, amados? Vamos adiante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Então, sem mim nada podeis fazer. Se ele disse sem mim nada podeis fazer, Paulo empregou a voz passiva para fortalecei-vos. Então, Jesus emprega sem mim nada podemos fazer. Paulo fala: olha, vocês têm que fortalecer. Em quem? Em Cristo. Lembra que ele disse que sem ele nada pode fazer? Então fortalecei-vos na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso mostra que não se trata meramente de força humana, de esforço, de luta, de batalha humana. Tá certo? Não se trata, mas da completa dependência do Senhor Jesus. Tá? Então, lembra que nós comentamos no início que nós vamos mostrar que o crente depende, somos totalmente dependentes de Deus? Pois é, para vencer estas forças do mal, nós precisamos estarmos completamente na dependência do Senhor, porque é Ele que vai nos dar essa força. A expressão força do seu poder, olha, a expressão força do seu poder é um enérgico pleonasmo, figura de síntese, vamos entender isso, pela qual se repete uma ideia com outra palavra para proporcionar elegância ou reforço à expressão. Vamos entender isso? Usando aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus, esse poder provém do Espírito Santo e é a atuação da Trindade na vida da igreja. Olha, quando ele usa a expressão força do seu poder, ele está dizendo assim, é uma figura, uma síntese, uma figura quando traz a ideia, né, quando uma palavra ela repete com outra palavra. Tá? Então ele está explicando que essa expressão, ele usa que o crente ele precisa entender que a força do poder da palavra, né, na magnitude do poder de Jesus, né, o Espírito Santo é o protetor, o ajudador para trazermos essa força para a igreja, para que a igreja venha vencer, né, na atuação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com essas 3 pessoas, elas se formam uma única pessoa, e nessa única pessoa você está em Cristo, e estando em Cristo você irá vencer, né? É a força do poder de Deus, a força do seu poder. Amém, amados? O emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza
e pelo seu papel na hermenêutica. Por isso que eu disse que essa lição é bastante teológica, porque ela explica, ela traz um ensinamento para entendermos as colocações verbais, para entender a expressão linguística. O Senhor Jesus ele falou muito através de parábolas, explicando uma realidade. Então ali era uma figura de linguagem, tá certo? Vamos adiante. Anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas, com o propósito de enfatizar a afirmação, tá? Então essa palavra anáfora é essa figura de linguagem, ou seja, é uma figura de linguagem da figura de linguagem, onde ela vai explicar, né, essa palavra no começo da frase, né, com o propósito de enfatizar a armação. Vamos entender isso aqui. Olha, quando o versículo fala aqui encontramos, aí ele encontramos o que? Eu separei, fiz essa organização aqui e separei essa anáfora da figura de linguagem. Aqui encontramos, tá? Olha aí. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, né? Então ele está dizendo aqui, isso é uma anáfora. Ela está explicando, olha, ele está explicando, vamos na frente que você vai entender. Essa frase sucessiva com o propósito de enfatizar a afirmação, ou seja, dando intuito, dando um prosseguimento na palavra, afirmando que você precisa desta ferramenta de combate, porque não temos que lutar contra a carne, tá? Então é uma anáfora, né? Mas sim, tá? Continua explicando, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O versículo de número 12. Tá? Entendeu, amados? Então, entende aí o que é essa anáfora? Vou ler de novo, novamente. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas, com o propósito de enfatizar a afirmação, tá? Então nós temos aí, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Aí, mas sim, ou seja, aqui ela faz uma afirmação. Aqui ela vira uma anáfora. Ela está fazendo uma afirmação, dando as ferramentas de combate, né? Quando fala, mas sim, nós temos que lutar contra quem? Contra os principados, né? Contra as potestades, contra os príncipes das trevas. E aí nós entendemos o que é essa palavra aqui, anáfora. Então é uma figura de linguagem. Então isso aqui é uma figura de linguagem. Então nós temos que entender isso aqui. Muito bem. Ó, nessa anáfora, a preposição grega pós, quer dizer que é contra, é usada 5 vezes em reforçar a ideia de que a esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas, como muitos pensam, a prostituição e a carne. Aqui você vai entender melhor. Mas principalmente no reino das religiões. Trata-se, pois, de uma batalha espiritual. Entendeu? Então aqui ele está explicando. Essa anáfora, ela está explicando na preposição grega prós, ou seja, prós quer dizer contra. Está dizendo que nós não temos que lutar apenas contra o pecado de prostituir e contra o crime. Não é só isso. Isso aqui é plausível, ou seja, é visível. Isso aqui você reveste, mas é algo que você não enxerga. É algo abstrato, onde o inimigo ele é um reino. É um reino de religiões. É um reino que está por trás. É uma batalha espiritual.
É isso que a lição está falando. Muito bem, vamos ao nosso segundo tópico. Talvez você não tenha alguma dificuldade para entender, porque esse processo teológico é um pouco complicado, por isso que eu aconselho você a ler o livro de Efésios, e você vai entender desde o início, ler lá desde os propósitos que o apóstolo Paulo escreve, você vai entender melhor, né, com a explicação da aula, você vai buscando e vai entender, e você vai estar bala para estar amanhã, amanhã não, no domingo, com a sua classe, para estar ministrando esta aula. Amém, amados? Vamos adiante. Nosso segundo tópico vai falar sobre a dependência de Deus. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Então aqui nós temos também 3 subtópicos. Vamos falar somente pelo poder de Deus, o revestimento da completa armadura de Deus e os métodos do diabo. Tá? Então o diabo também tem métodos. Tá? Somente pelo poder de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar. Vamos outra vez falar sobre figura de linguagem. Aqui nós vamos falar sobre uma metáfora militar, para explicar o que subjaz no mundo espiritual, que não é possível perceber na superfície. Tá? A presença de todas as mazelas da humanidade é real e indiscutível, mas a fonte de todas essas maldades, Paulo esclarece nessa sessão. Não pode haver vitória sem ajuda divina, e é esse o apelo apostólico. Tá vendo? Parece um pouco complicado? Não. Por quê? O apelo do apóstolo, ele está dizendo que não existe uma real defesa se não haver a ajuda divina, tá? Porque é muito forte a milícia do mal. O mundo espiritual da maldade é um governo, são governos poderosos, não tão poderosos quanto a igreja, quanto Jesus, quanto aqueles que estão em Cristo, mas nós precisamos estar em Cristo para vencermos. Louvado seja o nome de Jesus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Tá vendo? Que eu acabei de falar, tá? Que não há como vencer sem a ajuda divina? Pois é, nenhum ser humano tem condição de vencer, sair vitoriosos, sem ter a ajuda de Deus. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. Não passam. Eles são poderosos, isso é verdade, eles existem de fato, eles têm poderes, mas eles são meros inconvenientes, são pequenos demais próximo do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. Então, são destituídas de poder. Na presença do Senhor Jesus, eles não têm nenhum poder, porque o Senhor dá uma ordem e eles caem por terra. Amém, amados? Vamos adiante. Revestimento da completa armadura de Deus. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para escrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. Juízes capítulo 6, versículo 34, está escrito assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Então Gideão, ele foi revestido, ele recebeu poderes da parte do Senhor, e naquele momento ele revestiu, ele criou força, ele criou coragem, ele
E aí ele convocou esta imagem aí, mostrando, nós conhecemos esta passagem bíblica, e ele convocou o povo para ir ao teste, à faculdade de Deus, aqui no caso, que seria um preparo, né, para entrar no mundo espiritual, né, metafísico, né, no mundo espiritual de Cristo, né? Aqui ele convoca aqui o povo para passar neste vestibular, né? Aqui foi um teste, né? Um teste. Vemos aí que alguns aqui, eu acredito, né, estão lá de braços cruzados, pensando que esse camarada está fazendo, mandando ir beber água no rio. Que negócio é esse? Pois é, as coisas são assim que Deus trabalha. Muitas das vezes nós não damos nada por uma pessoa, mas ele está fazendo algo com direção de Deus e deixa que Deus tenha a direção correta para dar. Amém, amados? Vamos adiante. Na metáfora, toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá, né? Todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, né? É uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda parte, né? Então, vemos aqui nesta imagem, Deus nos dá armaduras. Então, na medida que Ele nos dá as armaduras, nós devemos ter discernimento para usá-las, né? Nós vemos aí o capacete da salvação, nós vemos aí o escudo da fé, nós vemos a palavra de Deus, né, que é a verdade, onde nós devemos usar, a justiça, que está aí no peitoral, a verdade, o cinto da verdade, né, o evangelho da paz, calçar o evangelho da paz, né, aos seus pés aí está o calçado do evangelho da paz, representando aí, você vai encontrar essas armaduras em Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 ao 20, você vai encontrar aí essas armaduras para vencer o mal. Método do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. Então ele começa a mostrar aqui por que temos que fazer isso. Vamos lá. A expressão astuta cilada é metodeia em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículo 14, e cuja ideia é de esperteza, armadilha, artimanha, tá? Então, esta ideia aqui, astuta cilada, quer dizer que o inimigo, ele é esperto, ele é artimanhoso, ele é cheio de armadilha. Então, pois é, ele traz estas artimanhas para seduzir, para aplicar ciladas. Por esse motivo, nós precisamos conhecer estes métodos dele para que nós revestimos da armadura, né? É isso que o apóstolo Paulo ensina para a igreja. O Senhor Jesus dá pelo Espírito Santo todos os recursos para o crente entender todas essas astutas do inimigo. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 11. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma, tanto para o ataque quanto para a defesa. Está vendo o que eu acabei de dizer? Pois é. Então, através do Espírito Santo, né, aí nós vamos conhecer essas astutas ciladas, os métodos que o inimigo usa para nos atacar, as armadilhas, as suas artimanhas, as suas ciladas, as suas astutas. Como que nós conhecemos? É lutando? É batendo? É fisicamente? Não é. É nos revestindo
do poder de Deus. Como fazendo isso? Nos separando, orando, separando para Deus, revestindo, recebendo revestimento espiritual, e aí nós vamos ao combate e somos vitoriosos. Muito bem. Terceiro tópico, contra os poderes das trevas. Vamos lá? Temos aqui 4 subtópicos: carne e sangue, vamos falar sobre os principados e potestades, domínios deste mundo tenebroso, e vamos falar nos lugares celestiais. Carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão. Por que não temos que lutar contra carne e sangue? Então ele começa, ele explica, não temos que lutar contra carne e sangue. Vamos explicar, entender aqui por quê. O termo carne tem vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, versículo 12 desta lição, né? Mateus 16, 17, 1 Coríntios 15, 50. Você vai encontrar essas expressões apenas nesses 3 lugares na Bíblia. Aparece indicar um significado físico. Então lá vai entender que parece significar ter um significado físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito a pessoas, a pessoa, ser humano, que pode ser o outro ou nós mesmos em conflito interno, no sentido de a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Então o que está explicando? Está explicando o seguinte, que nesses pontos aí que nós falamos, das referências, está dizendo que o termo carne representa isso aqui, que lá está mostrando que tem o sentido de cobiça, né? A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro. Mas o que o apóstolo explica, que carne e sangue, no sentido, não é no sentido físico, nós temos que, não é contra isso que vamos lutar. Nós vamos lutar contra os principados. Vamos à frente. Principados e potestades. A expressão principados e potestades refere-se a governos ou autoridade tanto na esfera terrestre como na espiritual. Lembra que eu disse no início, que nós iríamos explicar o que seria esses principados e potestades? Então são governos, amados. São governos dotados de autoridades, dotados de maldades. Então esses governos, eles atuam na esfera terrestre e na esfera espiritual. Esses governos atuam nessa esfera. Os principados, Aishari em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, Oshoisiai, denotam liberdade para agir, ou seja, primazia e o outro é liberdade, ou seja, liberdade para agir. Então um comanda o outro. Então são maus que têm espíritos diferentes, com poderes diferentes, né? O apóstolo emprega o termo tanto para os anjos, Romanos 8,38 e Colossenses 1,16, como para os demônios, 1 Coríntios 15, 24 e Colossenses 2,15. Investidos de poder. Vamos entender aqui. Os dominadores deste mundo tenebroso. Olha, quem domina? Os dominadores, né? Os principados das trevas deste século. A expressão principado das trevas desse século, na expressão aí da Bíblia, né? Da Bíblia TB, cita governadores do mundo destas trevas. Lembra que expliquei que era um governo? A Almeida atualizada
ela vai dizer, ela mantém as mesmas palavras da arreá. O que é isso? O termo grego mais usado para príncipe, que aparece 37 vezes, está no Novo Testamento, traduzido também como governador. Então, esses príncipes, eles são governos, trazido como governador. É usado para se referir a Belzebu, príncipe dos demônios. O Senhor Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 24. Então, este é um governo, é um principado, é um príncipe do mundo tenebroso, é um príncipe dos demônios. Então, é um tipo de governo. Tá? O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, para Satanás, como príncipe deste mundo, e ainda ao príncipe das potestades do ar. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente, cosmorrato, que quer dizer senhor do mundo, ou seja, o príncipe destas trevas, o Satanás, ele é senhor. Que senhor, letra minúscula, senhor do mundo. Cosmos, mundo, e krateo, dominar. Então ele é príncipe deste mundo. Ele domina, ele faz ele domina o sistema mundano. Ele tem esse poder de fazer este domínio. Por isso que ele leva o Senhor Jesus lá no pináculo do templo, quando nós falamos na lição passada, ele mostra o reino, o reino deste mundo, as coisas deste mundo. E ele ali queria seduzir a adorá-lo, Só que o Senhor, ele não pode fazer a vontade do inimigo. Então é isso que ele nos ensina. Não devemos fazer a vontade do inimigo. Ele tem a primazia de apresentar as coisas que teoricamente nos enche os olhos, que vem aí a concupiscência dos olhos, falamos na lição passada. Então, ele é mestre nisso, de mostrar essas coisas que muitas das vezes a gente acaba cedendo, muitos acabam cedendo, porque são especialistas em dominar, em dominadores. Por isso que o subtópico fala os dominadores deste mundo tenebroso. Então ele tem esse poder de trazer esse domínio, como encher os olhos, como apresentar que venhamos a ter a cobiça, a concupiscência dos olhos, a soberba, a carne, o desejo, a concupiscência da carne, o desejo. Então ele mostra este reino para atraente, esta é a palavra correta. O uso plural mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominantes do mundo das trevas. Então, por isso que eu acabei de falar, o apóstolo não fala do próprio inimigo, próprio Satanás, mas ele mostra as hostes dominantes, as coisas que dominam, que são obras dele, do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus. Nos lugares celestiais, o que é isso? O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos estes anjos decaídos no mesmo bojo, ou seja, no mesmo pacote, no mesmo lugar. A expressão lugar celestial indicada aqui é intrigante. Vamos ver por que essa intriga. As palavras ou regiões celestiais aparece em Efésios
para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo e onde habita os anjos eleitos. Tá? Então é uma afirmação que está falando. Como podem estas hostes infernais estar nas regiões celestiais? É uma pergunta. Então, ele está dizendo o seguinte: as palavras regiões celestiais aparecem em Efésios para designar o céu, onde Cristo está, à destra de Deus, e onde estão os salvos com Cristo, né? E onde habitam os anjos eleitos. Então, como pode estar as hostes infernais podem estar nessas regiões? Ele explica. Uma explicação convincente é que se trata de esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material. Está vendo, amados? Então, pois é o que nós conversamos até agora. Então, não fisicamente eles estão, mas eles estão. A explicação convincente está dizendo o seguinte: se trata da esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material. Então ele é materialista. O inimigo, ele é materialista. Ele mostra as coisas que eu acabei de falar como concupiscência, para crescermos, enchermos de desejo, para crescermos os olhos, para vir a cobiça. Então, através dessa matéria, ele coloca no mundo, e para vir os desejos invisíveis, e aí sim, essas regiões invisíveis, ele quer tragar para si. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós tenhamos cuidado, precisamos ter cuidado. Muito bem, vamos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: com base na palavra do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existe diversas classes de espíritos maus, que são numerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Tá? O universo é um campo de batalha, e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e a seu povo. Tá vendo, amados? Aqui podemos concluir essa lição dizendo o seguinte, que existe diferentes classes de espíritos, né? Espíritos maus, existem diferentes classes, e elas estão divididas em 4 governos, né? Principados, quatro governos, enumeradas aqui como principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Então, cada um governo desse, existe uma hierarquia demoníaca, né? Espíritos maléficos da maldade, que estão aí a serviço de Satanás, a serviço do príncipe das trevas, para tragar aquele que ele puder. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está ao nosso redor, e ele não deixa que o inimigo nos aproxime. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo possa nos dar um final de semana maravilhoso, e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Amém, amados?